Glória a Deus, irmãos. 1 João capítulo 4, uma leitura com os irmãos, essa reunião maravilhosa de oração. Como é bom reunir e orar. Que todos pudessem entender, compreender a importância de estar reunido e orando em concordância. Isso é uma coisa que tem que ser revelada. Porque o princípio da oração de dois ou três, o concordar na terra, o ligar na terra, está no livro de Mateus. E no livro de Mateus é o livro do reino. E todos os 28 capítulos de Mateus é com respeito ao reino dos céus, a era vindoura. Então, os filhos do reino devem orar em dois ou três e crer que ao concordar na terra é concordado no céu. E quando liga na terra é ligado no céu. Fazer ligar, amarrar os demônios, esses espíritos de confusão na terra, esses espíritos de opressão, esses espíritos de engano, de confusão, como está acontecendo nesse tempo. A igreja, os filhos do reino, têm autoridade sobre eles numa simples oração, numa simples expressão de fé. Quando dizemos amém, o Senhor é o amém, assim será. Amém, irmãos? Então, a reunião da igreja, o clamor da igreja e a atitude da fé, não no sentimento, da fé, por mais que a gente se quebranta, porque há horas que Deus usa alguém de uma forma ou de outra que toca, e nós somos edificados, quebrantados, mas é pela fé. A reunião é pela fé, a oração é pela fé. E a palavra no capítulo 4, numa breve leitura, pode simplesmente o Senhor avivar, iluminar um versículo desse capítulo tão glorioso. 1 João 4 fala: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Então veja, irmãos, não aceitar qualquer coisa como vem de Deus, por mais bonito que seja, até numa operação espiritual, até numa bênção, em coisas que aparentemente parecem bênção. Os filhos de Deus não devem ser enganados, ludibriados por esses falsos espíritos. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Espírito de Deus em maiúsculo. Todo espírito, em minúsculo, do homem regenerado, de qualquer pessoa, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que ele veio em carne. Filho de Deus se fez carne. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui o anticristo, irmão, não é a figura do anticristo que vai vir lá na grande tribulação. Antes da grande tribulação. O anticristo aqui já está em nosso meio, já está, quer dizer, o espírito do anticristo, tudo que é anti-Deus, contra Deus, contra Cristo, contra a obra de Deus, contra o avançado dos irmãos, o prosperado dos irmãos, o edificado dos irmãos, na centralidade de Cristo. Já está aí. Já estava naquela época, quer dizer, está aí, não tem época, nós estamos vendo agora. Já está. Então a palavra fala, filhinhos, aos filhos de Deus, os que confessam Cristo, que vem em carne. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. O anticristo, os anticristos, os falsos irmãos, os falsos obreiros, as falsas mensagens. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, que está em vós, que está em vós, não está no meio de vós, está em vós, no Espírito, que está em nosso Espírito. Então maior é o que está em nosso Espírito do que aquele que está no mundo, o anticristo. Maior é o Cristo que está em nosso Espírito do que o anticristo que está lá fora no mundo.
A palavra, agora, eles procedem do quem? Do mundo. Tudo que é anticristo, antideus, anti a palavra, do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo ouve. Parece de Deus, uma coisa maravilhosa, e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Está vendo, irmão? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus como ela é. Mas quem não é de Deus não ouve a palavra como ela é, a palavra de Cristo. Ponto. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meu irmão, nisto, então quem ouve a palavra é de Deus, é o Espírito da verdade. Quem não ouve a palavra de Deus, resiste à palavra de Deus, questiona a palavra de Deus, é o Espírito do erro. Nisto você vai conhecer. Amém, irmãos? Então não se iluda. Aparentemente há pessoas que parecem que têm um conhecimento das coisas de Deus, sutilmente usam as coisas de Deus, mas na verdade no fundo são anticristos. Quer dizer, o alvo não é Cristo, a centralidade não é Cristo, não glorifica Cristo. E quando a palavra vem, quando a verdade é revelada, eles não aceitam. Eles não recebem. Eles não ouvem. Os que são de Deus ouvem. Os que são de Deus querem isso. A realidade, não importa como venha, se vem como espada que corta, se vem como fogo que queima, se vem como martelo que destrói a pedra, se vem como água que lava, ou se vem como luz que ilumina, que é a palavra, não importa como vem, porque o que é de Deus quer. Preste atenção nisso, irmão, para não ser enganado. Porque maior o que está em vós, mas a unção está em vós, a unção ensina, a unção revela. Quando você fala a palavra, os irmãos falam a palavra, quem é de Deus, ele já se desperta. É isso que eu penso, é isso que eu quero. Estava depois da reunião de domingo aqui, um casal me procurou, novo que está vindo, saí da denominação, 2 anos, e essa irmã disse, irmão, ouvindo a palavra, até quase 11 da noite aqui, domingo, e a irmã falava assim para mim, o casal aqui, irmão, nesses 2 anos, eu não convivi com uma pessoa convertida. Para tu ver, irmão, a irmã sedenta, saiu da religião onde estava, foi para o mundo evangélico esperando, só viu escândalos, assim, não dá nem para repetir. E eu contornando essa situação. Eu digo para a glória de Deus, o irmão precisa passar um dia lá em casa, porque o irmão abre a boca, a gente aprende, eu quero aprender, e ficava aqui, irmão, perguntando, foi até 11 horas, que a gente vai na casa, fica um dia, porque sabe que é a verdade. Então o que é isso, irmão? Não é que é nós, porque tu está falando a verdade, o que são de Deus quer a verdade. Está vendo, irmão, como é diferente? Quer levar essa pessoa que prega a verdade para ficar lá o dia todo tendo dúvida de tantas coisas, limpando tudo aquilo que foi ensinado, porque cada coisa que nós falamos aqui batia com os ensinos. Ai, meu Deus, falaram isso? Mas não é assim? Mas não é assim, está vendo? E olhava o casal um para o outro. Então, irmãos, se sentindo enganado, se sentindo ludibriado. Ele falou de obreiros, pastores, que os filhos menores de idade, pegando avião, indo para Porto Alegre, para ver show de rock, e colocando no Instagram. E o irmão falando, mas tu não dá conta da tua casa, os teus filhos adolescentes. Pago o avião por ti, por vocês, obreiros, eu vou ouvir vocês. Se vocês não ordenam a própria casa, está vendo, irmão? Não se iluda. O mundo está olhando. Se não cuida da própria casa, da esposa, dos filhos, adolescentes, crianças. Está vendo como o mundo religioso quer enganar? Mas quem é de Deus, o mundo não engana. As pessoas do mundo, não, isso é normal. Ele é um homem de Deus, é uma profissão, é pastor. O mundo ouve o que eles falam. Mas quem é, irmão, da verdade, não aceita. Porque tem a verdade. Não quer o espírito do erro. Deus seja glorificado por isso. Então há pessoas que são de Deus,
e pessoas que não são de Deus. São pessoas que têm um espírito de erro. O espírito de erro, ele quer ouvir o que o mundo fala. Ele quer as coisas do mundo, quer falar de Deus. E quer dizer que não é contra Deus, que ama até Deus e que é servo de Deus, mas quer separar as coisas. Que tudo que está no mundo é maravilhoso deixado por Deus. Então, irmãos, mas quem nasceu de novo, quem confessa que Jesus Cristo veio em carne, nasceu de novo, essa pessoa, ela quer a verdade. Ela não quer o erro. E quando vem um espírito de erro, que você percebe que é anticristo, anti-Deus, você tem que ser liberto, rejeitar aquilo. Por isso que a palavra diz em Mateus: não julgueis as vossas coisas santas, as vossas pérolas aos porcos, aos cães. Veja, não tem que aprender isso, né? Nós aprendemos isso. Que o cão não tem o casco partido e não rumina. O porco tem um casco partido, mas não rumina. Só as ovelhas ruminam. Então, representa quem, irmãos? Quem que representa os porcos? Os porcos representam os religiosos não purificados. Né? E os cães representam quem? Os falsos obreiros, capítulo 3, do livro de Filipenses, e lá os últimos versículos do capítulo 2 de 2 Pedro. Irmãos, então veja a diferença. E jogar as coisas santas é jogar as coisas de Deus aos porcos. As pérolas, que é as pérolas? As nossas experiências. A gente estamos jogando nossas experiências de Deus para os porcos. Então, irmão, para você ver que nós não podemos perder tempo. Há aqueles que têm um espírito de erro. É jogar fora as coisas santas e as pérolas. Mas tem aqueles que são de Deus, que querem a verdade. Que Deus nos ajude a ter comunhão com esses irmãos. E ganhar essas pessoas que pode ser um ímpio hoje, mas que quando se converter e confessar Cristo, honrarão a Deus, como aconteceu conosco. Que Deus seja glorificado nessa palavra. Então, maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Então é maior. Agora veja só, irmãos, preste atenção. Não estou dizendo que todos que reúnem são santos, maravilhosos. Santo é separado. Ai de nós ainda, irmãos, se há irmãos que ainda são religiosos, que não entrou a verdade. Então, se a verdade não entrou, só é uma capa religiosa, na hora do sofrimento, irmão, não padecerá, porque o espírito do homem o sustentará na enfermidade. Provérbio 18 diz. Nessa hora é o espírito, nessa hora não tem ninguém, irmão. Não é o fulano, o médico, o melhor remédio, o melhor diagnóstico, o melhor isso. É o espírito do homem que o sustentará na enfermidade. A palavra fala enfermidade, não diz qual é. Seja o que for. É prova que o Espírito sustenta, o Espírito regenerado, o Espírito que tem o Espírito Santo, que confessou Cristo, que vem em carne, que é de Deus, ele fica firme, ele passa aquilo, porque o Espírito sustenta. Mas o Espírito abatido, quem suportará? Provérbio 18 fala, versículo 14. Então, irmão, quem suportará? Ele não suportará. Não suportará. Porque só tem uma capa religiosa, não tem firmeza, porque é uma coisa. Então é triste isso, irmão. Quando chega na realidade que tem a prova, tem a tentação, não foge da tentação. Não foge da tentação. Cai. O espírito não sustenta, porque é fraco, cai. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então, irmão, a pessoa que está na palavra, que está invocando o Senhor, ela tem firmeza, o Espírito sustenta a enfermidade. Da tentação, ela foge, ela não vê, ela não se corrompe, pode chamar o que quiser. O mundo vai chamar de religioso, o mundo vai chamar não sei do quê, vai dizer aqueles adjetivos do mundo, nós temos que rir. Não de deboche, dizer, também era do mundo, pensava assim. Mas o Senhor está em mim. Não tenho mais gosto, nem que eu queira. Não tem como. Então o Espírito do homem o sustentará. Está vendo, irmão? Mas o espírito abatido, ele não vai suportar, irmão. Ele vai sucumbir, vai negar o nome de Deus, vai blasfemar de Deus, vai trazer blasfêmia de Deus na própria família. Porque, irmão, se eu falhar, não é eu que falhe, você que falhe, a família toda vai sofrer. E os que estão ao redor, que ouviram a pregação, a nossa palavra, vão dizer, mas cadê Deus?
Vem afronta, vem Satanás. Então nós temos que ter um espírito forte. Passar, atravessar as dificuldades, atravessar do outro lado, como foi orado, mas com ensino, com fortificação, com iluminação, com edificação, até aceitando-se por uma disciplina, e Deus vai ser glorificado. Porque o Senhor não vai disciplinar alguém para desmaiar, destruir alguém, mas para edificar, para não ser condenado com o mundo. Então é uma diferença. Então a coisa religiosa é uma capa, e vai desmoronar, vai enfraquecer. Agora, veja, por que desmorona? Nunca esqueça, irmão, quando você ora, o capítulo 18 de Lucas, nunca esqueça. Você deve orar e dizer para o Senhor: Senhor, estou orando por tua misericórdia, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, o Senhor diz, que se eu não orar, eu vou desfalecer. Se eu não orar, eu vou esmorecer. Então me ponho de joelho aqui, Senhor, para não esmorecer, para não enfraquecer. Caso eu tenha um espírito fraco, eu vou blasfemar o teu nome. Um espírito fraco, abatido, eu vou te envergonhar. Eu não vou suportar as lutas, as dificuldades, as tentações. E a tua palavra diz para não esmorecer. Então, se a palavra fala para não esmorecer, é no espírito. Como é que o espírito esmorece? Desmaia, se desespera, porque está fraco. Mas fortificado na oração, na comunhão com Deus, na palavra, o Senhor será glorificado. Atravessará qualquer dificuldade, irmão. Porque o Espírito Santo avivará nele a palavra. Ele vos fará lembrar todas as coisas. O Espírito Santo vai lembrar a palavra, ela reaviva a palavra, a pessoa não esmorece, ela resiste. Mas tem aquele que não resiste, irmão. Tem aquele que se entrega. Tem aquele que tem um espírito forte, atravessa, porque o próprio Deus o sustenta no seu espírito. Então, irmão, preste atenção nessa palavra. Se eu não oro, e se eu entristeço o Espírito Santo no meu espírito, a palavra diz: não entristeçais o Espírito. Se eu entristeço o Espírito Santo, para o dia da redenção vai ser problema. Quer dizer, para o dia do arrebatamento vai ser problema. Quanto mais, irmão, para atravessar uma dificuldade, uma luta, um problema, uma doença, uma crise financeira, uma luta no casamento, com um filho, com uma mulher, as coisas que vêm contra a gente, contra os irmãos. Não entristeçais, então, cuidado, irmão. Cuidado na vida particular, nas horas, o irmão sabe o que eu estou falando. As horas que não tem ninguém perto, né, irmão? Mas que o inimigo está ali para zombar de Deus, para seduzir, para levar ao engano. Deixar de ler a palavra, irmão, de tantas coisas maravilhosas que tem na internet. E tem irmãos maravilhosos aqui, irmão. Meu Deus. Ultimamente eu estou assim, regalado, assim, com tanta coisa que tenho achado profunda de irmãos, de ficar chorando, ouvindo horas e horas e horas. Falo de coração para os irmãos como eu tenho significado ultimamente. Botar o celular no peito e ficar horas e horas ouvindo ministrações de homens de Deus, santos de Deus, essas coisas de denominação. Mesmo até de denominação do passado eu não estou ouvindo mais, nem de irmão de denominação. Mas irmãos da vida da igreja, irmãos, estudo vida do irmão Edmilson Livre, não tem para bater, irmão. Mensagem do irmão, de vários irmãos, posso citar aqui, Ossos Parques, o estudo, tem poucos áudios, é mais estudo. Mas os estudos vida do irmão, tem um áudio, como eu vi Carolina ontem, chora, não aguenta, tu vê a realidade, coisa poderosa, perder tempo, desculpa, irmão, porque as pessoas me chamam de com lixo na internet, lixo, enchendo a cabeça de lixo, vendo lixo, se contaminando, na hora da prova, vai estar lá fraco, lá gemendo, chorando. Desculpa, irmão, desesperado atrás do medicamento, não importa de onde vem, do preço que vem, aí se apega em tudo. Mas aquele que está no Senhor mesmo, irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é atingido com problema, não é atingido na dúvida, não é atingido na incredulidade, não é atingido na hora, ele pode passar o que for, mas ele sabe que vai atravessar. Então, irmão, deve ler em casa o capítulo 2, completo do livro de Filipenses, né, irmão? Começa falando da glória de Deus, do mesmo sentimento, de Cristo que morreu, que se humilhou a si mesmo, tem um nome que é sobre todo nome, mas no mesmo capítulo lá vai falar do irmão, que é ministro de Deus, que estava à beira da morte. Paulo disse: vocês souberam que o irmão estava doente na beira da morte, mas Deus se apiedou dele
e de nós, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, o membro do corpo de Cristo é curado pela piedade, pela soberania de Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmão. O ímpio é curado para ser salvo, para ter despertamento para a salvação. O servo de Deus é a piedade de Deus. Ele atravessa, são ataques que vêm. É o ministro de Deus. Irmão, como é que os irmãos cruzaram os braços na mão de Deus? Os irmãos oraram, os irmãos clamaram para não ter tristeza, não ter tristeza, e Deus se apiedou daquele irmão. Quer dizer, Deus o sarou, Deus o curou. É o Senhor, irmão. O Senhor é justo, o Senhor conhece a minha vida, a tua vida. Pode trazer de volta, pode não trazer de volta pela minha vida. Então, irmão, que tenhamos um espírito forte, um espírito que tenha discernimento. O espírito do homem o sustentará na enfermidade. O espírito abatido do homem, quem suportará? Ninguém vai suportar. Então, irmãos, que o Senhor nos fortifique na palavra, confessando o Senhor Jesus. Leia o capítulo todo aqui, que o assunto era ler o capítulo todo, mas leia o capítulo 4 todo. Medite, irmão. Lá na frente você vai ver que quem está no Senhor, o amor que está nele lança fora o medo. Porque quem tem medo é atormentado, é castigado. Irmão, é um castigo do diabo, o medo. O medo é um castigo do diabo, irmão. O medo atormenta, o medo castiga. O amor lança fora o medo. Quem tem medo não é edificado no amor, a palavra diz, porque é atormentado pelo medo. Mas um espírito também atormenta. Pois é, quem está na comunhão com Deus, o espírito em Deus, forte no Senhor, longe dessas mensagens anticristo. Ah, mas qual é a mensagem anticristo? Nas igrejas evangélicas, irmão. Mensagens bonitas, maravilhosas, até pode ter sinais, mas Cristo aparece, Cristo é glorificado, Cristo é glorificado. O Senhor vai dizer naquele dia que essa obra é iniquidade. Ah, mas nós fizemos isso. Não conheço essa obra aí. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Eles expulsaram demônios, fizeram maravilha e profetizaram. Mas fora da vontade de Deus. Nós fizeram, mas fora da vontade. Então, tudo que é fora da vontade de Deus é iniquidade. Esses são os anticristos, as mensagens que tiram proveito das coisas de Deus para si, para o homem. Mas a igreja verdadeira não traz proveito para si. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Maior o que está em vós, esse que está maior, que está em nós, que é o Espírito, nosso Espírito, nos fortifica, fortalece e glorifica o Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é amado, o Senhor é adorado, o Senhor é glorificado. E a nossa preocupação, como foi pregado domingo aqui, é o nome. Palavra maravilhosa de domingo, irmão. O nome. Quando Josué disse, quando será do teu nome, na hora o Senhor ouviu. Por que estás prostrado? Levanta. Ele estava a manhã toda com os ansiosos, com o cara no pó, jogando pó, roupa rasgada, orando. Mas quando ele disse o que vai ser do teu nome, só essa frase, o Senhor, por que estás prostrado? Mas estava a manhã inteira, por que estás prostrado? Levanta o teu rosto, por que estás assim? Anátema entre vós, a coisa condenada entre vós. Então não muda a palavra para o Velho e Novo Testamento. Amém, irmãos? Então, quando Acã pecou, todo o arraial de Israel sofreu. Então, quando o membro padece, é quando o membro peca. Amém, irmãos? Então, quando ele pecou e roubou e trouxe as coisas condenadas, Deus parou de operar, o inimigo prevaleceu. Lá no capítulo 12 do 1 Coríntios fala isso. Amém, irmão? Quando o membro padece, todo o corpo sofre, é o pecado. Amém, irmão? É o pecado. É o erro. Ele padece, ele cai, ele esconde, tem coisa condenada na vida dele, que Deus reprova, o corpo vai sofrer. Só para ajudar os irmãos aqui, né, irmão? Para não entrar no sentimento de humano, carnal, trazer a palavra para sentimento, mas a realidade da palavra. E como a igreja padece. E a igreja não é nós aqui não, irmão, é toda a cidade, toda a localidade, todos que nasceram de novo são igreja, como os irmãos estão sofrendo por irmãos que caíram, irmãos que pecaram. Eles estão trazendo um sofrimento muito grande, por isso que Deus vem uma hora e vai corrigir eles, porque está, né, irmão? Ele traz muito sofrimento para o corpo, vai ter que corrigir isso, por isso que Deus vai disciplinar. Por isso que a palavra fala lá, né, irmão? 4:13, 14 lá de Hebreus, né? Não desmaeis, não, 12, né? 12, 4, 5, e Hebreus fala, não desmaeis quando pelo Senhor fores disciplinado. Então essa pessoa, irmão, como Acã, vai desmaiar, vai sofrer porque está trazendo danos.
Então, irmãos, se nós se tornarmos uma pessoa com espírito fraco e vamos atrás das coisas do mundo, nós vamos envergonhar o Senhor, trazer danos para a obra de Deus. Não só para nós, não só para a nossa família, como Acã trouxe. Toda a família pereceu, mas 36 irmãos foram mortos pelo povo de Ai por o pecado de um irmão. Deus para de operar, irmãos. Deus não opera no pecado. Não adianta. Não se iluda, as pessoas do mundo acham, Deus, ele é pecado, não é bem assim. Estamos na era da graça. Lê Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Eu estou na graça para pecar? Estou na liberdade para usar a liberdade para dar ocasião à carne? Não. O Senhor, a carne vai destruir a minha vida espiritual. A minha liberdade não é para dar ocasião à carne. Tudo que é condenado por Deus, fora do casamento, fora da família, o que eu vejo, o que eu falo, o que o irmão fala, onde vai, com quem conversa. Então nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. Esses são os filhos do reino. Que tudo que faz em secreto para o Pai. E o Pai o abençoa, e o Pai dá o seu galardão. Ninguém precisa ver. Mas o Senhor vê. Quando fugimos, quando não vemos, quando amamos o Senhor, como temos particularmente prazer de ler a palavra, prazer de orar. Tudo em secreto, porque os filhos do reino, o que ele faz, a mão direita não sabe, a esquerda não sabe. Quando ele jejua, ninguém sabe. Quando ele ora, ninguém sabe. Tudo que ele faz, ninguém sabe. A menos que seja para comunhão entre irmãos, para edificação. Porque é filho do reino. Tudo é para o Pai. E o Pai recompensa. Amém, irmãos? Maior do que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.